O áudio é zoado, mas a discussão sobre anticivilização é boa. Em Goiás, 9 horas e 10 minutos, e vamos falar da anticivilização. Enquanto a gente acompanha o trem. Muito bem. Anticivilização é um conceito relativamente popular entre sociólogos, historiadores, humanistas russos. Eles usam esse conceito de anticivilização na prática para defender a ideia de que o Ocidente não é uma civilização. E eu tendo a concordar com os meus nobres camaradas eslavos. O Ocidente é a antítese de uma civilização. Se você pega lá na origem greco-romana, bom, os gregos e romanos são apresentados como avanços, como civilizações espetaculares. Mas isso é altamente discutível. Como assim é discutível? Gente, qual que é a base da civilização greco-romana? Vamos dar uma visitinha na história. As civilizações grega e romana se distinguem das civilizações orientais por uma série de características. A primeira, lembra quando eu falei que o laicismo é uma ferramenta do capitalismo? Então, uma característica muito interessante, tanto da civilização romana quanto da civilização grega, é a inexistência de classe sacerdotal. Eu não estou falando que não tinha religião. Tinha. Só que não tinha classe sacerdotal. Nesse sentido, não é muito diferente da civilização chinesa, por exemplo. A civilização chinesa não tinha classe sacerdotal. A própria civilização persa é discutível se os mitraístas e zoroastristas formavam mesmo uma classe social. Certo? Mas o fato incontestável é que não havia classe sacerdotal entre gregos e romanos. Claro que existia religião, mas não classe sacerdotal. Ok. Segundo ponto. As civilizações orientais, elas, com exceção dos judeus, dos hebreus, né? Perdão. Não tinham o costume de ter escravos. Tipo, nunca existiu a classe de escravos na China. E na Índia, a escravidão existiu durante, basicamente, a dominação islâmica. Já Grécia e Roma, não. Na Grécia e em Roma, a escravidão era uma das bases da existência social. Inclusive, não é raro você ver ANCAPs, extremistas de direita, pastores evangélicos, defenderem a ideia de que a escravidão é natural, que ela sempre existiu, que ela foi comum em todas as civilizações. Isso é uma farsa. Eles sabem que estão mentindo. Ah, mas os astecas tinham escravos. Não tinham. O conceito era outro, totalmente diferente. Escravidão, como a gente conhece, é essencialmente greco-romana. E os muçulmanos também praticavam, sob condições mais específicas, é verdade. Certo? A escravidão, a escravização de seres humanos, é coisa basicamente dos gregos e dos romanos. A existência dessas duas civilizações estava quase que inteiramente baseada na ideia da escravidão.
Em sua origem, e eu fiz um fio sobre isso já na outra rede, a escravização era tão forte entre os romanos que os pais podiam escravizar e vender os próprios filhos sem problema nenhum. Aos poucos, a escravização foi tomando outras formas em Roma. De início, os romanos, os ancestrais dos romanos, os latinos, quando chegaram no Baixo Tibre, por volta de 1000 antes da Era Comum, eles já tinham escravos e escravizaram a população local. A escravização já era uma instituição muito forte antes mesmo do surgimento de Roma. Roma foi fundada no 8º século a.C. e os ancestrais dos romanos, as primeiras tribos latinas, já praticavam essa instituição. Primeiro você podia escravizar os próprios filhos, depois não. Mas aí havia escravização por dívidas. Só que isso criou problemas. E aí foi proibida a escravização por dívidas. Mas não a escravização. Passou-se a escravizar por guerras. Roma era uma sociedade. E aí tem uma fala de um historiador africano muito interessante, que é pena que eu perdi. Mas o que ele diz basicamente é isso. Que Grécia e Roma nunca foram civilizações porque não houve um dia de paz na história desses dois povos. Eles sempre estavam em guerra. Sempre estavam em guerra. E a guerra era basicamente um meio de se conseguir novos escravos e escravas. Nisso, o Ocidente herdou essa característica. A escravização. Certo? O capitalismo lidou bem com isso, trabalhou bem com isso. Com a escravização de pessoas, seres humanos. Então, a ideia de escravizar outros seres humanos é essencialmente greco-romana. Outra característica da civilização greco-romana, que eles tentam terceirizar a culpa, é a usura. A usura era um dos fundamentos, mais de Roma do que da Grécia. Mas a usura, que normalmente foi atribuída aos judeus, a capacidade dos ocidentais de atribuir aos judeus tudo o que eles mesmos faziam, mas tinham vergonha, é impressionante. A usura era uma prática muito comum entre os romanos. Deixou de existir após a ascensão da Igreja Católica. A Igreja Católica proibiu a escravidão, certo? A Igreja Católica proibiu a escravidão e proibiu a usura. Mas antes da Igreja Católica ser forte em Roma, nos últimos momentos, a escravização era a essência da civilização. Tanto que acabou a escravização, acabou Roma, ato contínuo. A produtividade do trabalho escravo era muito baixa. Então Roma só se expandiu enquanto pôde conquistar terras para conseguir novos escravos. Quando isso deixou de ser possível, Roma definhou. Por que Roma definhou? Não foi por causa do chumbo, não foi por causa do cristianismo. Roma definhou porque não conseguiu mais escravos. A produtividade do trabalho era muito baixa, a inovação tecnológica era ridícula, compara com os chineses. No século V a.C., Roma já existia. No século V depois de Cristo, Roma ainda existia. O avanço de Roma nesses 1000 anos é quase nulo. Agora, compara a China do século V a.C. com a China do século V depois de Cristo. O avanço foi impressionante. Porque sem escravos, para aumentar a produção, você tinha que aumentar a produtividade. Ciência, técnica, tecnologia, engenharia, arte. Roma não. Era só conseguir novos escravos e roubar conhecimento de outros povos. Então aí inventa roubar conhecimento de outros povos. A apropriação é outra característica romana. Os americanos, no sistema educacional deles, não estuda a história de outros povos, só dos romanos. E faz todo sentido, né? Porque Roma legitima tudo aquilo que os americanos praticam
roubo, usura, invasão, domínio, devassidão. É a cara dos americanos, Roma. Faz sentido eles gostarem tanto. A exaltação à Grécia se dá pelo mesmo motivo. Certo? São anti-civilizações. O Ocidente, a civilização ocidental, ela pode ser caracterizada como tal. Eu sempre dou como referência a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415. Porque é muito Ocidente isso. Você invade uma terra e coloca as pessoas para trabalhar e dar dinheiro para você. Colonialismo em essência é isso. Invade uma terra, rouba tudo deles, inclusive a vida, a liberdade, a terra. É o que Israel está fazendo com os palestinos, né? Que os americanos, não foram os britânicos, foram os americanos, fizeram com os indígenas. É isso. Correto? Roubar. A pirataria, a riqueza da Inglaterra foi construída na base da pirataria, que é roubo, né? Do colonialismo, do imperialismo, quer dizer, roubando o próprio capitalismo. A essência do capitalismo é o quê? Por que você separa o trabalhador dos meios de produção? Porque você quer roubar o resultado do trabalho de outro. Essencialmente é isso que é o capitalismo. E essa é uma característica do Ocidente. Certo? O Ocidente é a anti-civilização. Esse é o ponto. Então o Ocidente é vendido na imprensa como se fosse uma coisa boa. Ó, a civilização ocidental, os países do Ocidente, não sei o quê. Tem um cara famoso, era famoso? É, né? Mas faz uns 2 anos que ele não aparece. Um que gostava de falar palavrão. E o nanico lá, o homúnculo, ANCAP também gosta de defender a civilização. Caramba, que sujeito ridículo, né? O herdeirozinho, o homúnculo ridículo, o anão de jardim, gosta de ser paladino do Ocidente, usando aquelas roupas ridículas, cretina, aquele herdeirinho de mim, né? Por favor, que tipinho. O outro lá, o que está nos Estados Unidos falando merda até hoje, é outro ótimo exemplo. Tá. Então, gente, essa defesa do Ocidente, essa coisa, nossa bandeira jamais será vermelha, nossos valores são cristãos. Cara, a última coisa que essa gente é cristã. Mas ocidentais, embora eles não sejam, eles amam fazer cosplay. Eles amam fazer cosplay de Ocidente. Amam. Gente, é ridícula. Certo? Então, o culto ao Ocidente, grego-romano, culto à civilização ocidental, que é uma anti-civilização, é outra arma do capitalismo. Portanto, estamos aqui denunciando-a. Se há Ocidente, sou contra. Ok? E tenha um ótimo dia até nosso último vídeo da série.